Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Exper 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a Opportunity Asset Management, uma das gestoras mais antigas do Brasil, que iniciou sua trajetória em 1994. Nosso líder da mesa digital, Gustavo Sampa, recebeu Pedro Oliveira e Marcos Molica. Marcos Molica possui uma extensa trajetória acadêmica e profissional. Ele é PhD pela Universidade de Chicago e foi gestor de fundos internacionais aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vale a pena perceber como está a avaliação de Marcos Molica sobre a economia internacional, a economia local e como isso se reflete nas suas posições tanto em bolsa, commodities e em juros. Não esqueça de escrever nos comentários o que você achou desse vídeo e se você concorda ou não com a avaliação de Marcos. Um abraço! Fala, cliente Liberta, tudo bem? Hoje, no segundo dia de Expert, dia 3 de agosto, nós estamos aqui com um super time da Opportunity. Estamos com o Pedro e com um dos gestores, que é o Marcos, dos times macros. A gente está aqui hoje para falar e bater um super papo de mercado, para entender um pouquinho mais das gestoras, quais são as principais posições. E aí, nesse contexto, que eu já faço a primeira pergunta. Conta um pouquinho para os nossos clientes, um pouquinho da história da gestora, como que nasceu, como que estamos caminhando. Claro, vamos lá. Primeiro, super obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês, com os seus clientes. Prazer enorme estar aqui participando. Bom, falar do Opportunity é relativamente fácil, né? A Opportunity é uma das primeiras gestoras de investimentos do país, então traz toda essa carga do pioneirismo, né, na indústria de fundos no país. A gente começou lá em 1994, portanto já são aí quase 3 décadas de história. Então, de largada, isso acaba já sendo um dos principais diferenciais nossos, né? A questão da longevidade. Com a longevidade vem uma série de aprendizados, né, da gente ter atravessado, né, inúmeras situações de muito estresse, né? Tem aí incontáveis exemplos aí que a gente poderia mencionar, né? 2008, 2020, né? E com eles vem um pouco da gente ter a percepção de como funciona ali a dinâmica de mercado, né? Qual foi a tomada de decisão da gestão, qual foi a leitura de como o mercado se comportou nessas situações. E no momento que acontecem eventuais novas situações de estresse, né, você já tem muito mais, né, um pouco da percepção do que você deveria fazer, né, diante dessas situações que, em geral, são de muita... No geral, o mercado tem um grande nível de incerteza, né? Então, você ter um pouco do conhecimento, né, dos movimentos, né, do que, em geral, acontece, isso te traz ali um pouco de segurança, né, de você conseguir aumentar a sua probabilidade de acerto em situações de tanto estresse, tá? O segundo ponto é a questão do tamanho, né, que eu acho que acaba sendo também um diferencial muito importante, né? A Opportunity hoje é a maior gestora de investimento em ações no país, né? Uma das maiores investimentos, né, em todos os ativos. A gente chegou ao patamar de 50 bi, né, sob gestão. Com o tamanho, né, você consegue manter uma estrutura de pessoas, né, da melhor qualidade possível. Então, nível de senioridade da equipe, estrutura de analistas, né, time macro, time micro, né, a gente lá no Opportunity tem 3 frentes, né, entre os produtos líquidos, né, ações internacionais e macro, né, do qual o Molica faz parte. Né, então isso também acaba sendo uma vantagem competitiva muito importante. Né. Quando a gente está falando de gestão de investimentos, né, o material humano, né, acaba sendo ali um negócio crucial para você conseguir estruturar, né, uma gestora e, enfim, imaginar que isso daí vai perdurar por muitos anos. Então essa combinação, né, de longevidade e estrutura acaba sendo uma combinação muito poderosa, né? Então você pega, por exemplo, né, o caso da estratégia macro, né, do Opportunity, né, que tem como flagship o Opportunity Total, que está na plataforma da XP. A gente tem lá na figura do Marcos Molica, um cara com 25 anos de experiência no mercado financeiro, PhD na Universidade de Chicago, assim como o Marcelo Fonseca, que também é um outro cara, né, da equipe de gestão, que é economista-chefe, com também PhD. E isso lá no Opportunity, a gente leva muito em consideração esse aspecto acadêmico, né? Além de, óbvio, né, a questão da experiência profissional. Hoje no Opportunity são quantas pessoas dentro da gestora? Nós somos 270 pessoas efetivamente ligadas, né, à gestão, né, dentre todas as estratégias do asset. A gente está falando de alguma coisa entre 35 e 40 profissionais. Tá? Então, voltando na história do Molica, ali você vai ter uma equipe com
um gestor principal, mais 3 cogestores, cada um focado nos ativos que a gente opera. Então, um cogestor para ações, né, um para moedas, né, e outro para juro e inflação. Pô, é legal, né, ter essa divisão, porque Claro. estimula muito, principalmente da operacionalização, né? Sem dúvida, sem A dúvida. discussão também foi uma massa crítica. Ah, sim, eu imagino que seja um ambiente muito plural para achar um consenso, porque cada cogestor vai querer negociar um rumo que, para jogar todo mundo junto no mesmo barco, é bem complexo, não é? Mas isso no final das contas acaba sendo centralizado no Molica, né, que tem a Aham. palavra final de decisão de alocação. Né? E aí se alia isso, né, uma equipe de análise macro, né, com mais 4 profissionais, né, com assim, extenso currículo acadêmico, né, no mínimo os caras têm que ter mestrado. Então, assim, acaba sendo um nível de estrutura, né, que permite, né, que a gestão consiga tomar a decisão da melhor maneira possível, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Né? A gente. E acho que essa é a grande beleza da estratégia de multimercado macro, né? A questão da flexibilidade. Além da flexibilidade de mandato, tem a questão da flexibilidade de atuação. E isso o Molica vai poder contar isso mais no detalhe para vocês. Né? Mas é a possibilidade de você conseguir compor retorno, independentemente de qual for o cenário. Né? O cenário hoje em dia está bastante desafiador. Né? A gente ainda está vivendo uma guerra na Ucrânia, né? Tem essa história de Covid-0 na China, uma eventual, né, invasão da China em Taiwan, por exemplo. A gente tem uma eleição aqui no Brasil. Né? Fora todas as sequelas, né, que a gente está vivendo desse período né, saindo do período de pandemia. Né? Exatamente. O mercado que a gente vive é um mercado de muita volatilidade, né? Muita incerteza. Isso é uma coisa que a gente sempre discute muito com os nossos clientes, de como fazer proteções e alocações eficientes nesse mercado, né? Exato. Porque é um mercado que todo dia nasce uma notícia diferente e muitas vezes a gente está a ver essa notícia. E vocês, como gestores, devem... Tem que saber lidar com elas, É né? isso. Saber lidar bem, né? Então, o Opportunity Total, né, ele alia toda essa questão de... Eles são fundamentalistas sob a ótica macroeconômica, né, e usam muito isso, né, no sentido de montar o seu posicionamento, mas eles também são muito dinâmicos e muito ágeis, né, diante das mudanças desse cenário ao longo do tempo. É claro que a foto ela importa, né, no horizonte de longo prazo, mas é muito importante que esse filme também seja bonito, né, de você conseguir compor retorno, né, de forma consistente, né, com uma volatilidade controlada, né, porque também foge um pouco do que é o razoável, né, para o investidor que eventualmente é um pouco mais avesso a risco, né, alguma coisa nesse sentido. Então, essa questão da flexibilidade do multimercado, eu sempre acho que é importante a gente reforçar esse aspecto, né, que é a possibilidade de você conseguir compor retorno consistente de longo prazo, independentemente de qual for o cenário. Hoje, por exemplo, você pega a quebra da performance do fundo, ela é muito mais oriunda, por exemplo, de geografia fora do país, por meio da renda fixa. Se a gente pega, por exemplo, 2019, uma situação completamente diferente da que a gente está vivendo hoje em dia, né, uma situação, né, de um cenário muito mais benigno. Né? A gente tinha acabado de aprovar a reforma da Previdência, os pilares econômicos estavam muito mais azeitados para a gente vislumbrar um bom crescimento ali em 2020. Acabou que veio a pandemia, ninguém esperava por esse tipo de coisa, obviamente, né? Mas era uma situação onde o cenário era muito mais propício ao risco. Né? Então a composição do fundo era muito mais por meio, por exemplo, de ações, coisa que hoje em dia a gente tem fugido de fazer. Né, dado esse maior nível de defensividade da estratégia hoje em dia. É isso, o fundo, se o cenário for benigno, ele pode ser mais arrojado. Se o cenário for um pouco mais desafiador, ele vai conseguir compor retorno de forma mais defensiva. Hoje, por exemplo, o fundo pega os últimos 6 meses, tem dado alguma coisa ali entre 140% a 135% do CDI, com 2,5% de volatilidade. Né, se você alonga um pouco mais esse espectro, 24 meses, por exemplo, alguma coisa perto de uns 200% do CDI. Consistência. Sim, isso. Consistência é uma coisa que é muito importante, né? Nesse meio de volatilidade, né? Sem dúvida. Principalmente consistências trabalhando bem a volatilidade. Perfeito. E não deixando os sharps fugirem, não deixando correr muito mais risco, né? Não tem aventureiro, né? Eu acho que eu sempre gosto de reforçar isso, né? A gente joga um jogo de longo prazo. A gente tá sempre em mente que a gente tá correndo uma maratona, né? A gente não tá correndo 100 metros rasos. Perfeito, né? Isso é... A Liberta, por história, tem um time muito mais de curto prazo, né? Os nossos clientes geralmente operam muito trade. E aí é por isso que também a gente traz muitos gestores de fundos, de macros ou de ações para bater um papo, até para a gente entender e passar também para os clientes algumas visões do que os gestores estão vendo de mercado. Claro.
Aí já é muito nesse assunto que eu vou pedir. Já apresentou o Marcos, vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele, porque já fiquei sabendo Claro. que PhD e vamos Não, lá. o cara é brabo, o cara é brabo. Não, é uma história longa, vou tentar já chegar bastante rápido no presente para não perder muito tempo. Eu comecei no mercado em dezembro de 96, como economista, depois eu mudei para gestão. Era também um dos primeiros fundos multimercados do Brasil. Em 2001 eu saí para fazer doutorado. Eu já tinha mestrado, né? Eu entrei no mercado, eu já tinha mestrado de economia. Em 2001 o ano estava meio confuso. Decidi dar uma parada e fazer meu doutorado. 2001 foi um ano bem difícil aqui no Foi Brasil, né? bem difícil. Tava véspera de eleição, né? Ia mudar o Lula entrar, e a gente tava uma volatilidade grande dos mercados emergentes em geral. A gente decidiu dar uma parada e fazer um doutorado. Fui para Chicago, foi uma grande experiência, muito incomparável aí do ponto de vista acadêmico, né, pela Sim. reputação da escola e pela qualidade do ensino lá. Saindo de lá, eu fui trabalhar na BlackRock, em Nova York, na mesa de Emerging Markets, e aí vim trabalhar na tesouraria da BTG, na época Pactual, para tocar um book internacional. Depois eu saí por um projeto para montar um fundo e acabei no Opportunity em seguida, para ser responsável por toda a área de multimercados. Pô, legal, uma super história, né? Bacana. 24 anos. Dezembro de 96 eu entrei. Tá. Então vai para 24 agora. Né? Caramba! É bastante responsabilidade. Experiência, eu acho Experiência. isso que é importante. E hoje, como que tá as carteiras do fundo? O que vocês estão olhando, assim, num cenário mais macro? A gente vem, desde o começo do ano aí, desde o ano passado, na verdade, meados do ano passado, operando esse tema de inflação global, né? A gente pegou muito bem essa mudança de postura dos bancos centrais. Eles passaram uma preocupação aguda com a inflação e iniciando o processo de alta de juros, que acabaram sendo bastante agressivos em alguns lugares. A gente começou nos emerging markets, depois passou para os países desenvolvidos, nos Estados Unidos, principalmente. Eu acho que isso agora está num ponto de transição, né? A gente já reduziu bem essas posições apostando na alta de juros, mas a gente acha que o trabalho dos bancos centrais não está terminado ainda. No momento, eu acho que o mercado está numa encruzilhada aí. A economia já começa a dar resposta de desaceleração, são nítidos os sinais de desaceleração, mas ao mesmo tempo a inflação tem componentes que a gente acha que vai ser bastante persistente. Quais componentes? A inflação ela passou de uma inflação de bens, que era ligado às cadeias de produção. Você tinha simultaneamente a isso uma demanda muito forte em todo mundo, né, por causa dos estímulos que foram injetados. Então isso contaminou o setor mais inercial dos índices de preços, né? Parte de aluguéis, tudo que está ligado a salários, porque o mercado de trabalho continua muito apertado, né? Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem pouco menos de 2 vagas para cada trabalhador que pode trabalhar. Então essa é o mercado de trabalho que resulta em crescimento de salário muito acima da inflação e que vai precisar que o Banco Central suba os juros e desacelere a economia por um tempo razoável, a gente acha. Então a gente está ainda apostando nessa alta de juros aí, americana, um pouco mais. A gente acha que a curva ainda não chegou no ponto que deveria. A gente continua negativo com ativos de risco em geral, bolsa principalmente, porque a gente acha que o mercado está um pouco otimista demais com esse cenário. Acho que o mercado está achando que o problema da inflação vai ser resolvido rapidamente, com uma alta moderada de juros, e a gente já volta a cortar os juros já no começo do ano que vem. A gente acha que isso está errado, essa avaliação.
Então a gente está jogando no lado um pouco mais pessimista. Na carteira também a gente está bullish com petróleo específico. O bullish é que a gente tá animados, né? Animado, Isso. assim, Vou explicar. Né? A gente está acreditando que tem espaço ainda para alta de preço do petróleo. O mercado continua muito apertado, com problemas de oferta significativos, que só a destruição de demanda vindo da desaceleração não vai ser suficiente para amenizar essa pressão. No Brasil, a gente tem uma posição, a gente começou uma posição mais aplicada em juros agora. A gente acha que o Banco Central hoje está decidindo, né? Eu vi que ele subiu os juros 50 basis points. sim. Eu não vi os detalhes ainda do que ele falou, mas a gente acredita que ele está parando. E quando ele para, eu acho que a curva tende a acomodar um pouco e pode ter o mercado comer um pouco desse prêmio que tem aí na parte pré-fixada. Então a gente começou a colocar um pé aí, a gente é a principal aposta nossa em Brasil agora. Em bolsa a gente está fora, operando muito pontualmente ainda. Eu costumo brincar, né, com esses juros real aí beirando os 7%, aí fica difícil comprar ações, né? É bastante difícil em comprar ações, né? Com juros real de quase 7, né? Quase 7, você faz a conta, tem que dar um prêmio. Tem que dar um prêmio gordo. Tem que dar um prêmio gordo. Ou tem que estar muito descontado, né? Tem que estar muito descontado. Então tem casos, eu acho que tem casos, mas eu acho que a gente prefere esperar um pouco para essa tendência de queda de juros se consolidar um pouco mais. Óbvio, a gente não vai esperar o juro cair, mas que o mercado embarque nessa perspectiva de corte de juros. Mas hoje já tem algum ativo que vocês têm muito em vista, assim? Não, a gente não opera ação individualmente muito frequentemente. A gente é um fundo macro, então a gente tende a operar mais temas macros. Tá? Quando a gente compra ação, a gente está mais ligado ao consumo doméstico, commodities, defensivo doméstico. Então a gente pensa mais nesses grandes temas do que em ações específicas. E a gente definindo o que a gente quer ter, a gente encosta na nossa equipe micro, que é uma das melhores do Brasil, e tenta buscar ali, pescar o que são os melhores dentro para representar a posição. a posição. Mas hoje, assim, não tem nenhum setor que vocês olhem mais, assim, fala, pô, esse está muito atrativo. A gente está bem zerado, viu? A gente está bem zerado agora. Bem zerado mesmo. Cada vez mais, né, a bolsa falam que está descontada, né, assim, na visão de vocês hoje. Desconto é sempre relativo, tá? Eu acho que se você pegar a história, obviamente está descontado, né? Se colocar os múltiplos da bolsa, ela está em níveis que atingiu perto do fim do governo da Dilma ali. É um nível descontado, mas também não quer dizer que é o momento de entrar. Acho que o cenário externo está bastante complicado. A gente acabou de falar, né? A gente acha que a alta de juros se estende por um período maior do que o mercado está achando. A gente vai ter uma desaceleração global expressiva, na nossa opinião. E domesticamente, você tem uma eleição conturbada e uma incerteza grande do que vai ser o pós-eleição, principalmente na área fiscal. Nós estamos com problemas fiscais aí que vão começar a se materializar, tá? A gente fez muita coisa surfando uma onda que a gente, na nossa avaliação, é uma onda transitória, que deu uma folga para o governo. Essas coisas estão ligadas à inflação alta, que ajuda a arrecadar por causa as receitas são mais indexadas à inflação do que as despesas, então ajuda o governo. Você tem parte de crescimento do PIB foi um pouco mais alto, as commodities subiram muito desse passado recente, então no Brasil isso é como se fosse um choque positivo para o país, porque nós somos grandes produtores de commodities. E o governo, muito desse crescimento tem a ver com uma injeção fiscal muito forte, principalmente na parte de auxílio emergencial. A gente reconhece a necessidade de dar auxílio, a gente vê o mérito, mas não houve nenhuma contrapartida. Você não cortou gasto em nenhum outro lugar. Então, ano que vem, a conta começa a chegar. Sim. E aí, a decisão do próximo governo do que fazer vai ser muito importante. Então, a gente vê um cenário ainda muito complicado de Brasil. O que pode ajudar essas coisas começarem a entrar no eixo, as decisões do lado fiscal foram incorretas, a inflação começa a cair, o Banco Central começa a cortar os juros. Se a gente vê e vislumbrar um cenário assim, a gente começa a alocar firme em bolsa, mas precisa ter pressa.
tem tempo. Eu acho que pressa, nesses casos, talvez é mais do que atrapalha. Atrapalha muito, né, na real. Exato. Deixa com juros aí onde tá, ainda mais para pessoa física, ele está sendo muito bem pago para ter paciência. É verdade. Só ressaltando, né? A gente tá falando de juros real de 7, né? Exatamente. Dependendo do título, às vezes até mais. Tem instrumentos aí, com muita segurança aí, que não tem mais. Então, Exatamente. Você queria completar alguma coisa? Nossa, eu não sei se a gente já tá na parte final já. Não, vamos encerrar. A gente tá batendo nosso tempo aqui. Tá bom. Só se a gente pudesse fazer algumas considerações finais, só para a gente comentar um pouco a respeito, né, das características do veículo, né, que o Molica faz a gestão, né, o Opportunity Total, forçando, né, um veículo macro, né, bastante flexível, né, que tem apresentado performance consistentemente acima do seu benchmark, que é o CDI, já há muito tempo. São 19 anos de histórico, né, um fundo absolutamente bem sucedido. Né, e ele tem algumas vantagens, né, um fundo que tem um prazo de resgate bem mais curto do que a média de mercado, né, foge bem dessa média aí dos D30, né, um fundo que é D+3, né, ele cotiza em apenas um dia, né, e devolve, né, os recursos 2 dias depois. E ele não tem lá o famigerado come cota, né, que é um negócio que acaba sendo uma dor de cabeça bem grande, né, para os investidores, ainda que ele seja um fundo macro. Sim. Tá, eu acho que é um dos pouquíssimos veículos multimercado macro da indústria, né, que não vai ter ali o come cota. Tá, é isso. Tá lá na plataforma da XP, né, para quem quiser fazer a alocação. E super agradecer você, né, agradecer ao time da Liberta, né, agradecer ao Gustavo, e colocar o Opportunity sempre à disposição. Tá? Quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais, a gente tem lá o Instagram Opportunity Gestora, que é super bacana de acompanhar, porque Molica costuma mandar ali alguns pareceres, enfim, sobre algumas opiniões que saem. Pô, saiu o Copom. Eventualmente comenta um pouco do que saiu, do que ele esperava, como é que foi a reação do mercado, se isso impacta o nosso posicionamento. Fora alguns outros conteúdos, né, sempre bastante analíticos, né, que eu acho que são bem bacanas, né, para o pessoal acompanhar a gente aí nas redes sociais. É muito legal essa parte das redes sociais, porque a gente é um escritório muito voltado para a mídia social. E aí eu vou pedir para o pessoal, depois do marketing, colocar aqui embaixo as redes sociais, marcar todos vocês. Com certeza, e aí será a um gente prazer. encaminha. excelente. E também já fica o convite para a gente marcar um próximo podcast, aí com um pouco mais de tempo. Claro. A gente, às segundas-feiras, tem um almoço grátis. Que é legal. onde a gente tira ali 1 hora para bater um papo com as gestoras, com os Legal. gestores. A gente pode elaborar um pouco mais, com mais tranquilidade. Isso. Exatamente. Legal. Hoje é muito mais para a gente estar num case muito mais de apresentação das gestoras. Aí Legal. lá no almoço grátis a gente entra um pouco mais na estratégia a fundo para os clientes. Vai ser um prazer. E aí, com certeza, vamos convidá-los novamente. E aí, quer deixar uma mensagem final? Eu acho que a mensagem aqui que a gente tem que ter nesse ambiente é ser bastante paciente e estar atento nas mudanças do cenário para conseguir capturar as mudanças de tendências aí, que elas estão acontecendo de maneira muito rápida. Então, a gente tem que ter um olho aberto para o mundo inteiro, não pode se fechar só em Brasil e tem que ser ágil na tomada de decisão. Acho que isso que é fundamental agora nesse ambiente que a gente está vivendo. Bastante paciência e não entrar, como investidor, a gente não pode entrar nessa volatilidade no mercado, porque senão a gente acaba se perdendo. A mensagem final é tomar cuidado com a volatilidade. Não colocar os pés pelas mãos. Que ótimo. Então, cliente, muito obrigado. Muito obrigado a Obrigado, foi um todos. prazer. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está falando aqui. que agradece. E vamos marcar uma próxima. Estamos à disposição. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra essa conta. Até a próxima!